Fala moçada, tudo beleza com vocês? Olha ele aí, professor Laurens na área, tudo beleza? Vamos lá então, continuando o nosso tema lá de módulo, né? As funções, equações modulares, tá? Que é o módulo aí, do módulo, inclusive, né? Então, o nosso tema de hoje é chamado então de inequação modular, tá? Inequação modular. Gente, note o seguinte, nós já vimos na aula passada, no encontro anterior, no vídeo anterior, sobre a questão da equação do tipo modular, né? Equação modular. E vimos também nessa aula anterior a questão do conceito do módulo, né? Por exemplo, que é uma distância do ponto até, por exemplo, a origem, que é o 0, 0. Então, esses conceitos que você aprendeu no encontro anterior, eles serão necessários para o encontro de hoje para o nosso tema chamado de inequação modular, tá? Então, Laurence, o que é uma inequação modular? É isso, olha só. Aqui na nossa tela, nós temos, por exemplo, um exemplo de uma chamada inequação modular, tá? O que é uma inequação modular? Uma inequação, gente, é quando você tem a desigualdade, maior, menor, maior, igual, menor, igual. Modular porque aparece um módulo, tá? Então, o nosso tema aqui, ó, ele é chamado de um tema de inequação do tipo modular, tá? Inequação modular. Então, lembre-se, quando você tem, por exemplo, aquelas desigualdades, né? Quando tem maior, o menor, né? Maior, igual, tal, você está falando de inequação. Então, falar de inequação é você lembrar desses símbolos aqui, ó. Lembra do maior, do menor, do maior igual e do menor igual? Então veja, são aqueles símbolos de desigualdades. Então aparecendo a desigualdade, você lembra, é uma inequação. O tema de hoje, inequação, que tem, por exemplo, os módulos, tá? Como que eu faço então para resolver, tá? Como é que eu faço para resolver essa inequação modular? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui você vai ter então o módulo de menos o 2x, tá? Mais o número 4, fecha o módulo, menor ou igual ao número 2, tá? Então a leitura é módulo de menos o 2x mais o valor de 4, menor ou igual ao valor então de 2. Como que eu faço então para resolver, tá, gente, esse tipo de inequação? Primeiro passo, acho interessante, fazer uma visão geométrica, tá? Fazer uma visão geométrica. Então observe o seguinte, eu vou construir para vocês aqui uma reta dos números reais, tá? E já aqui, ó, direto, colocar, por exemplo, 0. A origem. Quando você fala em módulo, é distância com referencial origem, tá? Então, por exemplo, eu quero que esse módulo aqui, gente, seja um número menor ou igual que o número 2. Então, eu quero que essa medida seja um valor menor ou igual que o número 2. Então, eu falei no número 2. Então, observe aqui, ó. Quando que a medida vai ser 2? Quando for 2 para frente, né? E quando for, por exemplo, para trás aqui, né? Então, essas duas situações aqui, se você observar, ó, de 0 até 2, aqui você tem medida 2. De 0 até menos o 2, você tem medida, por exemplo, também 2. Quando você fala em módulo, você fala em medidas, né? Então, gente, você concorda que todo esse intervalo que eu vou pintar agora em azul, todo o intervalo que você tem, por exemplo, aqui em azul, são pontos, são números que, se você calcular o módulo, as medidas sempre serão valores menores ou iguais a 2, tá? Inclusive o número 2 aqui com bola fechada, né? E o número menos o 2 com bola fechada. Então qualquer ponto que esteja aqui nesse intervalo, a gente vai satisfazer. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você concorda aqui que tem o número 1 aqui, ó. O número 1 está entre 0 e 2, né? Módulo de 1, você concorda que é 1? Essa medida 1, ele é menor ou igual que o número 2, né? Se você pensar, por exemplo, no menos 1 aqui, ó, módulo de menos 1 vai dar 1. Então, a medida 1 é um valor menor, né, que o número, por exemplo, 2. Então, quando você fala em inequação, gente, o interessante, o que eu aconselho para vocês é que você faça, por exemplo, esse tipo de esboço, esse tipo de interpretação. Então, quer dizer que qualquer número que esteja aqui vai satisfazer essa pergunta. Então, você pode escrever assim, ó. O número dentro do módulo é o menos 2x mais o número 4. Esse número, ele vai ter que ser um valor maior ou igual que menos o 2
e vai ter que ser um número menor ou igual que o número 2. É assim que você faz a resolução. Então esse número aqui ele vai estar perambulando, né, pela parte aqui de azul, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Então você vai ter então esse número entre menos o 2 e mais 2, tá? Então agora resolvendo essa inequação de forma simultânea, como é que você resolve uma inequação de forma simultânea? Você pega esse 4 aqui agora, traz para cá com o sinal trocado, da mesma forma para cá. Então você vai trazer o 4 com o sinal trocado, então fica assim, ó, menos o número 4, esse 2 estou repetindo, menos o 2, né? Aqui é desigualdade, menos o 2x, desigualdade 2, e aqui, por exemplo, menos o valor de 4. Bom, então menos o 4 com menos o 2, aqui você tem menos o 6, né? Desigualdade, menos o 2x, desigualdade, por exemplo, aqui, 2 menos o 4, aqui você tem, por exemplo, o valor então de menos o 2, tá? Bom, como o x, que é uma resposta, em equação geralmente a resposta é um intervalo, tá? O x ele está negativo, vamos multiplicar os dois lados por menos 1, vamos multiplicar os dois lados por menos 1, ficando assim, ó, 6... invertam, né? Inverta agora, quando você faz a multiplicação, inverta a questão aqui dessa desigualdade. Aqui você tem, por exemplo, o valor então de 2x, e aqui, por exemplo, você vai ter então a desigualdade invertida e o número 2, tá? E o número 2. Então fica atento a isso, tá, gente? Fica atento, então, por exemplo, assim, essa questão dos intervalos, tá? Então agora continuando, você multiplicou os dois lados por menos 1, então você vai inverter aqui o sentido da desigualdade. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo para os 2 aqui, né? Então você vai ter assim, ó, o valor então do 6, divididos então aqui pelo número então 2, desigualdade, aqui você vai ter então menor ou igual, x menor ou igual, e aqui você tem, por exemplo, o valor de 2 divididos pelo número aqui 2. Então você vai fazendo as continhas de forma o quê? Simultânea, tá? De forma simultânea. Bom, então você tem aqui, ó, 6 sobre 2 vai dar 3, tá? Aqui você vai ter a desigualdade, então o x, aqui, por exemplo, o número, por exemplo, 2 sobre 2 é o valor, então, de 1. Então, aqui você tem a resposta, que é o intervalo, né? O x vai ser menor ou igual que 3, tá? E maior ou igual que o valor de 1. Até para você escrever de uma forma assim mais inversa, ao contrário, que também é mesmo sentido, né? Mais fácil escrever assim, ó. 1, então você tem, por exemplo, aqui, ó, o valor então do x e aqui, por exemplo, o valor então do 3, né? Tipo, meio que você fazia essa inversão. Então a resposta, o x vai ter que ser maior ou igual que o valor de 1 e menor ou igual que o número 3. Essa vai ser então a nossa solução, tá? A nossa solução. Então, caso você queira escrever num formato assim de conjunto solução, a resposta fica assim, ó. Resposta ao intervalo do conjunto solução. Então, o x pertence aos reais, tal que, por exemplo, o x vai ser um valor maior ou igual que 1 e menor ou igual que o número 3, tá? Essa é a solução. Quando você fala em inequação, a resposta a gente vai estar em forma de intervalo, tá? Então, qualquer número que esteja aqui, ó, ele vai satisfazer essa inequação. Caso você queira fazer um teste, pessoal, vamos lá, né? Então, você pega um valor que esteja nesse intervalo aqui, ó, um número maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Podemos atribuir o número 1, né? Então, se você observar o número 1 aqui, ó, o número 1 está aqui, né? Maior ou igual a 1. Então, pega o valor de 1 aqui, ó. 2 multiplicado por menos 1, menos o 2. Menos o 2 com 4 fica 2. Você concorda que o módulo de 2 dá 2? E o 2 é menor ou igual a 2? Satisfez, tá? Então qualquer número que esteja aqui, que atenda, por exemplo, aquele conjunto solução, ele vai atender aqui, ó, a essa resposta, né? Vai atender, por exemplo, a essa inequação do tipo modular, tá? Então essa é uma solução, ela é confusa mesmo, é super trabalhosa esse tipo de resolução, mas vamos aqui fazer mais uma questãozinha para você tentar fixar, né? Novamente você tem uma inequação, é uma inequação modular, módulo de x mais 3 maior que o número 1. Então vamos de novo agora, né, observar essa próxima resolução. Agora começa a criar um padrão de resolução, tá certo? Então eu gosto muito de explicar esse tipo de aula utilizando, gente, o que é a visão geométrica, né? Utilizando a visão geométrica, fazendo as figurinhas aí para você entender. Então veja, nessa questão ele fala assim, ó, o módulo agora de x mais 3, né, módulo de x mais 3, maior que o número 1. Maior que o número 1. Então essa é a inequação.
Beleza? Então lá vai. Aqui vai ficar o seguinte, então. Eu quero que este valor dentro do módulo, ele fique um número maior que o número 1. Então que tal fazer a interpretação, por exemplo, geométrica dessa questão? Coloca, por exemplo, o 0, que é o nosso ponto de partida, né? Então eu quero que as medidas, quero que uma medida aqui, ó, seja um número maior que o número 1, né? Então, o referência agora além do 0, você coloca, por exemplo, 1 aqui, ó. Então aqui você fala em medida 1. E aqui para trás também o menos 1, notem que também tem medida 1, né? Então essa medida é 1, essa medida é 1. Só que eu quero os números, eu quero pontos em que a medida seja um valor maior que 1. Então medidas maiores que 1, gente, estão, por exemplo, para frente desse número 1 e, por exemplo, para trás do menos 1. Então toda essa parte pintada em azul para frente do valor de 1 e para trás do menos 1 são números que, se você colocar no módulo, sempre são medidas maiores que 1. Quer fazer um exemplo aí? Se você pensar, por exemplo, aqui, ó, o número 2, o 2 está na frente do 1, né? Então o módulo de 2, essa medida aqui é maior que a medida do 1. Faz sentido? Se você pegar o menos o 2 aqui atrás, o módulo de menos o 2, a medida vale 2, que é uma medida maior que o número 1. Tá? Então é uma forma de você conferir. Então isso significa que esse x mais 3 aqui, deixa eu botar então esse mais 1 e menos 1 com bola agora aberta, tá? Bola aberta, eu quero números maiores que 1, tá? Não o número 1, maiores que ele. Então esse x mais 3, esse número aqui, ó, ele pode ser então um número que está na frente do 1, ou seja, maior que o número 1, ou esse x mais 3, ele pode ser um valor aqui, ó, então x mais 3, ele pode ser um valorzinho menor que o valor de menos 1. Então esse cara pode estar, por exemplo, nessa parte pintada ou nessa outra parte pintada. Duas soluções de novo, tá? Dois intervalos. X mais 3 maior que 1, então resolvendo essa equação fica assim, ó, x maior que 1 menos o 3, então x vai ser maior que menos o 2. Né? Ou ainda aqui, ó, traz o 3 para cá negativo, x menor que menos o 1 menos o 3. Ou seja, x vai ser menor que o valor então de menos o valor de 4. Tá? Então aí você vai ter as duas soluções que vão atender então a essa parte e essa outra parte aqui. O que eu aconselho para vocês quando você encontra a resposta, notem, numa inequação modular, a resposta geralmente é um intervalo. Tá? Geralmente um intervalo. Então, para que você escreva esse intervalo assim, de maneira mais formal, mais bonitinha, que tal então escrever naquela maneira por propriedade, né? Na matemática, então escrevendo um conjunto solução através das suas características de propriedade. Assim, ó. Então você vai ter, por exemplo, lá um x, vou pegar um x aqui, uma cor aqui em azul. Então o conjunto solução aqui, gente, vai ser o seguinte. Você vai ter então um x pertencente aos reais, x pertencente aos reais, tal que, por exemplo, aqui você tem a primeira solução, tal que o x vai ser maior que o menos o 2, ou você tem uma outra parte, né? Pode estar aqui, por exemplo, ou lá, né? Ou, por exemplo, o x vai ser um valor menor que o número menos o 4, tá? Então, esse é o conjunto de solução, tá? Aconselho vocês, quando você tem, por exemplo, aí uma resposta de uma inequação, que você coloque essa resposta em forma de conjunto solução, né? Então tá aqui, ó, na forma de propriedade. Então, caso você queira fazer uma conferência, né? Será que de fato isso é resposta? Será que atende de fato a nossa resposta? Atribua valores que estão nesse conjunto solução, gente, ali na nossa inequação. Então, número maior que menos o 2. Vamos pensar no número maior que menos o 2? Qual que é o número maior que menos o 2? O valor de menos o 1, né? O valor de menos o 1, ele é maior que menos o 2. Menos o 1 mais 3 vai dar 2. Quanto que é módulo de 2? É 2. 2 é maior que 1. Faz sentido isso? Tudo bem? Se você quiser atribuir um outro valor para ver se de fato essa outra parte da resposta atende a essa nossa equação, vamos lá. Então, por exemplo, me fale ou pense aí, né, no número menor que o número menos o 4. Um valor menor que menos o 4, você pode pegar, por exemplo, o número menos o 5. Né? Então, se você colocar aqui, ó, menos o 5 mais 3 vai dar 2. Módulo de 2 dá 2.
e o número 2 é maior que o número 1. Ou seja, aí no caso também satisfaz. Então, de fato, esse é o nosso conjunto solução. Você pode e deve, quando você encontra uma solução, gente, fazer teste, né? Verificar se de fato você está encontrando a resposta certa e se de fato esse intervalo faz sentido, como atribuindo valores da resposta ali na nossa inequação. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá certo. Então essa foi a nosso encontro aí de inequação do tipo modular. Tá? É um trabalho super algébrico que você então entendendo passo a passo ele começa a ficar bem mecanizado. Conversamos no próximo encontro. Grande abraço, até lá, gente!